Hoje, mergulhamos no coração de uma obra-prima da engenharia militar que protegeu uma cidade durante mais de 1000 anos. Imagina muralhas tão temíveis que fizeram tremer os maiores impérios. Falo, claro, das muralhas de Constantinopla. Prepara-te, vamos viajar no tempo. Tudo começa no século V, sob o imperador Teodósio II. Constantinopla, capital do Império Romano do Oriente, era então a cidade mais rica e prestigiada do mundo. Mas essa riqueza despertava cobiça. Para a proteger, Teodósio lança um projeto monumental: construir uma linha de defesa terrestre considerada inexpugnável. E acredita, quando dizemos inexpugnável, não é exagero. O que torna estas muralhas tão especiais não é apenas o seu tamanho, mas a sua concessão em 3 camadas. Esse é o segredo da sua eficácia. Imagina um atacante diante da cidade. Primeiro tem de atravessar um fosso imenso com 20 metros de largura e 10 de profundidade. Esse fosso podia ser cheio de água, criando uma barreira quase intransponível para máquinas de cerco e infantaria, um verdadeiro pesadelo logístico para qualquer exército. Se conseguir atravessar o fosso, o inimigo depara-se com o primeiro muro, o muro exterior, com cerca de 8 a 9 metros de altura, pontuado por torres de vigia. A sua função principal é proteger os arqueiros e defensores que se posicionam no parapeito logo atrás. É uma primeira linha de defesa ativa, concebida para desgastar e enfraquecer os atacantes antes de chegarem ao prato principal. Porque atrás desse primeiro muro existe um espaço aberto, o períbolos, uma espécie de terra de ninguém com 15 a 20 metros de largura. Esse espaço é uma armadilha mortal. Os atacantes que se aventuram ali ficam completamente expostos aos disparos vindos do segundo muro, muito mais alto e imponente. Ficam entre 2 fogos, sem qualquer abrigo. E por fim, a joia da coroa, o muro interior. É a linha de defesa principal, com mais de 12 metros de altura e 5 metros de espessura na base. Reforçado por cerca de 100 torres maciças, com 20 metros de altura, espaçadas regularmente. Essas torres, quadradas ou hexagonais, são verdadeiras fortalezas em miniatura. Permitem aos defensores ângulos de tiro perfeitos ao longo das muralhas e cobertura total do períbolos abaixo. A altura deste muro interior torna-o inalcançável para a maioria dos projéteis e escadas da época. Mas a engenhosidade não termina aí. Os arquitetos bizantinos anteciparam outro perigo: os terremotos, muito frequentes na região. Como fizeram para que estes muros colossais não ruíssem à menor sacudidela? A resposta está na sua composição. Os muros não eram apenas blocos de pedra. Alternavam camadas de pedra talhada com camadas de tijolos e argamassa. Essa técnica, chamada opus mixtum, conferia aos muros uma flexibilidade surpreendente. Os tijolos absorviam parte da energia sísmica, impedindo que as fissuras se propagassem e que a estrutura colapsasse. Era engenharia antissísmica antes do tempo. Graças a esta concessão brilhante, as muralhas de Constantinopla resistiram a cerco após cerco. Ávaros, persas, árabes, búlgaros, todos se quebraram perante esta fortaleza. Durante séculos, a cidade pareceu literalmente invencível. Quando os muros eram danificados, seja por cerco ou por sismo, os bizantinos reparavam-nos imediatamente. A sobrevivência da capital e do império dependia disso. Mas então, como é que esta fortaleza acabou por cair? O vento da história muda no século XV, com a chegada de uma nova tecnologia que iria revolucionar a arte da guerra: o canhão de pólvora. Em 1453, o sultão otomano Mehmed II chega diante de Constantinopla com um exército imenso e uma arma decisiva: canhões gigantescos, incluindo o famoso basilisco, um monstro de bronze capaz de disparar projéteis de mais de 500 quilos. Durante 53 dias, os canhões de Mehmed bombardeiam as muralhas sem cessar. Os muros, que resistiram a tudo durante 1000 anos, começam a ceder perante o poder de fogo da artilharia. Os defensores, liderados pelo último imperador, Constantino XI, lutam com coragem heróica. Todas as noites, tentam reparar as brechas com barris, terra e pedras. Mas a pressão é demasiado forte. Finalmente, a 29 de maio de 1453, os otomanos lançam o assalto final. Concentram os ataques nos pontos mais enfraquecidos. Uma pequena porta, a Kerkoporta, deixada aberta por engano, permite a um destacamento otomano infiltrar-se e içar a sua bandeira numa torre. A pânico espalha-se entre os defensores já exaustos.
As muralhas são submersas e, após mais de 1000 anos, a rainha das cidades cai. A queda de Constantinopla marcou o fim do Império Bizantino e, para muitos historiadores, o fim da Idade Média. Foi um evento que redefiniu os mapas do poder na Europa e na Ásia. E tudo isto é a história de uma tecnologia militar, o canhão, que acabou por superar outra, a fortificação medieval. Ainda hoje, ao passear por Istambul, podemos ver os impressionantes vestígios dessas muralhas teodosianas. Continuam de pé, testemunhas silenciosas de um milênio de glória, cercos e engenho. Recordam-nos que nenhuma fortaleza, por mais poderosa que seja, é eterna perante o progresso tecnológico e o curso implacável da história. É uma lição de humildade gravada na pedra. Foi esta a nossa viagem pela história das muralhas de Constantinopla. Espero que tenhas gostado. É fascinante ver como a engenharia pode moldar o destino dos impérios, não achas? Diz-me nos comentários o que achaste desta história ou se conheces outros exemplos de fortalezas lendárias. Muito obrigado por assistires. Se gostas deste tipo de conteúdo histórico e técnico, não te esqueças de deixar um gosto, subscrever o canal e ativar o sino para não perderes as próximas explorações. É a melhor forma de apoiar o nosso trabalho. Até breve para uma nova aventura.